Eita, caiu. Voltou, gente. Vão voltando aí. Cadê você, Edna? Ué, que estranho, gente. Sei que eu apertei aqui não. Sei que caiu aqui, tá? Ei, Juliana, tudo bem? Adriana caiu aqui. Não sei o que aconteceu, não. É... Também não sei que aconteceu aqui que caiu, não, viu? Cadê a Edna? Edna, cadê você? Cadê você? Tô aqui chamando o pessoal. Aê, deu. Eu não sei o que aconteceu, não. Caiu aí, meninas. Olá, Deu certo. Caiu, boa sim. noite, Boa noite, da boa. tudo. Se apresenta aí pro pessoal. Gente, a Edna é mãe Então, de boa noite, iguais, três iguais. Três iguais, não, né? trigêmeos. Três iguais, né? É, o som tá bom aí? É, vamos saber, Som pessoal. tá dando para ouvir bem? O som tá bom, Bruna? Tá, aqui pra mim tá ótimo. Som Tá? e Então imagem, tá? tá. Então, vamos lá. Boa noite, né? É um prazer estar aí com você, falando desse tema quente, né? Que tem nos feito ficar sem dormir, ficarmos inseguras, né? Mas nada como uma conversa, procurar ajuda para continuar essa caminhada, né? Esse desafio que está para todo mundo aí. Então, eu sou uma mineira de Belo Horizonte, mas nasci em Luz, pertinho aí da Bruna. Estou de malas prontas, vou voltar para o interior depois da quarentena. É, e tenho três crianças de 6 anos, uma mini turma de ensino fundamental, que eu acho que é o que mais me alimenta para falar com vocês hoje, nessa vivência no lugar de mãe, somada à Uhum. minha experiência profissional na área de psicologia, sou colega de profissão da Bruna, Sim, e fizemos a nossa certificação em disciplina positiva como educadora parental juntas, juntas. e É. fiquei assim muito provocada pelos desafios e retomei um sonho e estou estudando novamente, fazendo psicopedagogia e Muito estou bom. amando assim. Então assim, hoje estar aqui para falar da escola em casa, eu Uhum. acho que precisa ser abordado dentro desse contexto maior, né? Porque eu acho que tantas perguntas que você disse que as pessoas apresentam ou a gente escuta, elas estão sendo vivenciadas num contexto de muito medo, né? Eu acho que a quarentena, o coronavírus, ele traz para a gente esse isolamento e essa demanda da escola, do ensino domiciliar, e a gente tem que tratar isso com um cenário de medo, de insegurança, de incerteza, de não saber se vai ser como era antes, de saudade daquela rotina batida de correr do almoço do menino para a escola, de buscá-lo às 17h30. Então a gente foi pego de surpresa, a gente caiu de paraquedas dentro da nossa casa sem nenhum conhecimento prévio de como realizar ensino online, nem os pais, nem os professores. Então, assim, eu acho que inicialmente é importante falar isso, porque todos, nós professores, os diretores das escolas, estamos aprendendo. E tem um personagem nessa história que são nossos filhos, sobretudo os que ingressaram pela primeira vez no ensino fundamental, eles, num processo de transição, porque eu falo assim, até a questão física da própria escola, do brinquedo, do parquinho, de sentar com quatro na mesma mesinha, eles perderam isso
E eu imagino que muitas mães, né? Não sei aqui no grupo se alguém viveu isso, pode ir compartilhando, perdeu aquela posição de brincar, mais tempo livre, escrever menos regras. Tinha regra, mas era de um outro caráter, né? Do dia do brinquedo e de sentar-se em grupo. Então, eles começaram esse ano fazendo uma carteira cheia de regras, escrever muito, né? Não sei se vocês viveram essas lamentações das crianças. Poxa, aqui a Sim. gente não brinca, mãe, é tão pouco intervalo, eu nem lancho direito para poder brincar rápido. É, Não sei se vocês viveram. Eu escutei muito isso aqui em casa, né? E aí, eles viveram isso 2 meses e saindo da primeira infância, perderam, né? E assim, né? do ensino, né, Da infantil. educação infantil, processando isso e Uhum. entraram dentro de casa. Encontraram com pais e mães meio perdidos, né? E a gente está se encontrando aí, né, no caminho para dar conta dessa questão. Então, acho que esse cenário, com essa demanda do estresse, do nível de angústia tão alto, somado a essa especificidade das crianças, sobretudo do primeiro ano, vem também com uma questão que eu falo assim, as famílias, né, as mães que já se dedicavam aos cuidados da casa, já assumiam isso pessoalmente, quando vem a quarentena, ela teve uma sobrecarga, mas ela ainda assim, como ela já fazia, ela lavava o banheiro, lavava a roupa fim de semana, nananã, ela digeriu isso. Mas aquela mãe que trabalhava full time, não lavava banheiro, não fazia cardápio, não arrumava a cozinha, não equilibrava tantos pratos ao mesmo tempo. Menino chorando, papagaio chorando, marido chamando, menino, tô com fome, faz lanche, mãe, mais comida, não sei o Não, e quê. o pai o dia E inteiro? a Mãe, mãe! mãe! Então, o que é isso? O quê? Não, Opa! que... Esse cuidado da casa, ele traz mais outro desafio para essa mãe que ainda tem que. Como é que lava um banheiro, às vezes? Eu tenho amigas, porque assim, desde que as crianças têm 2 anos, eu não tenho empregada, mas eu tive que aprender muito, porque eu tive sempre ajudante. Então, assim, como é que, né, cozinha e ao mesmo tempo a máquina funciona e articula a agenda da passação de roupa e do menino e do banho, né? Então, esse terceiro elemento também pesa para a mulher. E quando Tem. chega a hora de sentar na frente do computador, e aí a criança não quer, fica lá meio assim, fica meia hora, a internet cai, e vai sentar, e aí a mãe não sabe que ele está escrevendo de um jeito que ela não sabe como que lida. E a pergunta que assombra esse tempo de quarentena, como é que ele avança a fase que ele está? Porque Uhum. por mais que a gente seja professor, psicólogo, pedagogo, é muito diferente ser mãe fazendo isso. Uhum. É outra, é outra história, né? Então, eu acho que assim, a escola, nesse momento, ela também está tendo que lidar com ferramentas, plataformas do Google, que seja de outras, né, de outra natureza, usar o WhatsApp, a professora ter que mandar o exercício ali e você acompanhar, ela também está com limitações. Né? Às vezes a professora mora num lugar que não tem nem sinal bom de internet para ela fazer uma aula, não tem iluminação, às vezes ela fala baixinho, que você fica assim, ó, e os meninos parece que tá pausando. Ah, voltou. Tá, eu acho que tem muita gente fazendo live. Eu vi um É, monte, então eu acho que tá dando, tema. né, É, umas quebras. tá. Mas vamos tentando, né? Então, eu acho que esse elemento dessa estrutura, né, que a gente está tendo que acessar
através aí dessas plataformas, internet, essa comunicação, ela também está gerando, né? Porque um certo desconforto, porque a escola, ela não quer que as crianças percam o vínculo. Eu acho que os conteúdos escolares, eles vão ser passados da forma que der. Sim. Porque a criança de 6 anos, em especial aqui, que eu estou chamando atenção, ela entrou para a escola e ela não consolidou essa aprendizagem do que é ser aluno. O que é ser estudante? Ela está aprendendo. Não tem jeito, assim, de fazer isso em casa, né? Mas a gente pode fazer algumas iniciativas que a gente vai conversar sobre isso. Então, acho que a gente está num contexto onde que o pai e a mãe ficam muito inseguro por causa dessas questões. Mas a gente tem que sempre pensar que a criança aprende todo o tempo. Todo o tempo. Nós não vamos fazer o contexto da escola, não vamos, né? Assim, aquela rotina, aquelas segmentações de horário, não vai ter aquilo. Mas eu, como mãe, e vocês, a gente pode promover no cotidiano situações para potencializar o que a professora, o que a escola está fazendo. E eu acho assim, no contexto que a gente está, nós, pelos sindicatos aí de classe ou dentro dos estabelecimentos de ensino, a gente não sabe quando é que vai voltar. Né? Eu, se falar que é mês que vem, eu não vou mandar. Eu não sei se vocês vão? Eu não mando, vocês vão mandar, criança, que aqui em casa eu ponho a máscara, não dá 2 minutos, o negócio já saiu e o olho que tá. Não tem jeito. Eles não estão nem aí, né? Então, que os meninos estão, a gente está aprendendo, né, sim. a trazer esse conteúdo para dentro da nossa casa, né? Os professores estão aprendendo a transmitir esse conteúdo de forma online, sim. Né? E os meninos, além deles estarem nesse período de transição da aprendizagem, eles também estão tendo que aprender uma nova forma de relacionar com a escola e com a mãe dentro de casa, né? Porque inclui esses fatores todos, né? Sim, sim. Eu acho que você tocou num ponto que essa questão dos conteúdos escolares, que eu acho que é um outro elemento. Antes, a mãe fazia o para casa e, às vezes, era de uma forma mais superficial. Sim. Né? Fazia lá o de ciência, falando de olfato, de né, geografia, história. Você fazia. Você não tinha aquela preocupação, né? Agora não. Tá tudo na sua mão. Você vai, de certa forma, você tem que dar o conteúdo e você tem que fazer atividade. Né? Claro que não se fala em avaliação, que nem procede falar. Mas nós sabemos, né? Eu acho que quando a gente tem crianças aí na pré-escola ou no primeiro ano, a gente tem uma preocupação que ele esteja dentro de uma média esperada para aquela idade. Então, assim, no anos estejam alfabéticas, né? E hoje, eu pergunto aqui, né? Nós que estamos aqui conversando, entre as mães que estão aqui, eu acho que também tem pai. Você sabe dizer qual que é a fase da escrita que seu filho está? Você consegue dizer se ele é silábico, se ele é pré-silábico, se ele é silábico alfabético? Você tem muita clareza em dizer assim, como que ele expressa ali na escrita uma palavra e você sabe conduzir, se caso aquilo não esteja ortograficamente na sua concepção certa? Quando você olha para o caderno dele, você consegue avaliar se ele está tendo uma boa orientação espacial, se ele consegue respeitar os limites, se a pega do quando eu, né, aí entra a minha história, por que eu percebo que esse processo ele me trouxe muita aprendizagem como profissional e como mãe, porque eu comecei a olhar para as crianças. E quando você olha, e eu olhei para 3, eu tinha 3 fases diferentes. Eu falava assim, como que eu vou fazer
para continuar com o processo de trabalho que eles estavam na escola. Né? Então, assim, a gente tem duas opções. Ou a gente fica num posicionamento passivo, de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Oi, querido. Eu acho que tem uma pessoa aqui. Lorenza? Não, você veio agora, você vai vir dar boa noite, né? Interrompeu? Tudo bem, né, filha? Aqui, boa ó. Noite. Esse aqui é o meu Mãe, Oi, boa amor. noite. E caraca, assim, boa noite. Boa noite. Daqui a pouco mamãe vai lá. Esse garoto, ele estava pré-silábico quando ele chegou. Eu fiquei de cabelo em pé, né? Porque eu achava que um ambiente alfabetizador, que expor a livros e tudo mais era suficiente. E eu fiquei desesperada. Eu olhava para o caderno dele, ele não sabia respeitar as linhas, ele não dava intervalo de uma palavra para outra, ele não sabia o que era frase, o que era palavra, ele não tinha uma consciência de sílabas. Eu falei assim, gente, o que é que eu vou fazer? E a outra já tinha, e a outra estava no meio do caminho, uma estava silábica, a outra silábica alfabética. Falei, eu vou ter que fazer um trabalho, além de tudo, de vários pratinhos, de lavar, passar, brincar, marido e tudo, eu ia ter que ter uma estimulação específica. E foi aí que eu me apaixonei e fui estudar consciência fonológica, que não é o ponto aqui desse nosso encontro. Mas eu quero enfatizar que, a despeito das incertezas que os pais têm, que vai voltar, não vai voltar, como vai ser, o que vai perder, procure ajuda da professora, da coordenadora, sobretudo se for rede privada particular, que está oferecendo um acesso maior, né? Porque não dá para deixar rolar, gente, não dá certo, filho. Eu preciso que você fique lá. Pede seu pai, tá bom? Vocês desculpem, gente. E aí, com 3 não tem muito jeito às vezes. Mas Com 3, né? É verdade. Mas essa questão do conhecimento, de olhar para a criança, ela é assim, fundamental. E eu tenho certeza que todos os pais, depois dessa quarentena, quando assim, aterrizaram uma semana, 15 dias dentro de casa, começou a olhar um pouco mais para criança, para as dificuldades, para, por exemplo, a casa, o que tinha na casa, o que não tinha, o que dava conta, o que não dava conta. Então, é uma oportunidade de aprendizagem gigantesca para os pais. Então, assim, não que você vai ficar procurando atividades e fazendo atividades, mas entender e aproximar e buscar o apoio. Se você tiver condição de entrar num grupo que vai te ajudar, ok. Se você quiser buscar através dos professores e da coordenação pedagógica, faça. Porque não dá para ficar parado mais. Já são 2 meses. E é possível estimular as crianças em casa para que elas deem um ritmo nesse processo delas, né? E que você tenha condições, através das atividades da escola, de oferecer essa oportunidade para a criança sem negligenciar, mas também sem ficar descabelando, de dar 1000 atividades achando que você é professor agora. É porque nós não tivemos essa didática, essa preparação. Mas nós podemos potencializar, olhando com mais cuidado para o conteúdo. Hoje eu conversava com a Bruna, por exemplo, veio uma atividade dos meses do ano. Eu não preciso ser professora para trabalhar isso, mas eu uso calendário na minha casa, eu posso acordar de manhã e dizer, então, que dia é hoje? Qual é o mês? Quem faz aniversário esse mês? Qual que é o dia da semana? E trabalhar os meses do ano com conteúdos da família, né? Olha, vamos procurar quais são os meses que começam com a letra M. É simples. Você está estimulando essa criança a olhar para
um conteúdo do cotidiano, que é real. Você não precisou criar nenhuma atividade, você está explorando a partir daquilo que a escola mandou. Né? Sim. Então, assim, esse Fazer um cuidado e essa. ritual também, né? Porque tem as medidas, quantas xícaras, tá, Exato, tempo exato. que demora, como que ele, qual que é o processo. É, é. São coisas Então, interessantes que a gente talvez não envolve, né, a criança. Até separar uma roupa, aham, sim, cores, não sim, é? sim, Contar as sim, peças para colocar dentro da exato, máquina, né? Coisas assim exatamente. que você pode estar envolvendo. Descascar uma verdura, né? Porque criança de 5, 6 anos já conseguem descascar, Aham, né? Já sim. conseguem Lavar, cortar, né? Porque eles é, estão treinando ali a questão aham, manual, né? aham, Motricidade fina, é. motricidade... Teve uma cena, Bruna, hoje eu estava lavando roupa e aí eles amam água, né? Aí tinha um tanto de pano lá assim de molho. Eles começaram a pegar. Eu pensei, deixa eu te ensinar a torcer. E você Aham, sabe que torcer roupa fortalece os aham, músculos, ajuda a melhorar a pega da mão? Olha pra você ver. Né? Assim, sim. tem um site que eu sempre pesquiso, e uma das atividades de ordem prática deles é coloca a criança de repente para torcer paninhos. Isso vai fortalecendo. Daqui a pouco, quando ela estiver na letra cursiva, vai estar bem forte esse movimento e o braço dela vai estar fortalecido. Varal, né? Colocar roupa, né? O movimento aí de pinça. Né? Tantas coisas, né? Escolher o feijão lá junto com a mãe, né? Então, assim, são atividades do cotidiano real que, na verdade, a criança vai para a escola para ela entrar nesse nosso mundo aqui e ler e desfrutar e interagir com esse mundo através do conhecimento da escola. Então, assim, os meninos chegam lá em frente ao calendário, eles aprenderam na escola, mas eles falam, mãe, o mês que eu mais gosto, hoje eles falaram com a avó, é outubro e novembro. Por quê? Aí ela mostrou, esse é o outubro, vó, porque dia 12 é o dia da criança e dia 14 é o meu aniversário. Deu continuidade ao conteúdo da escola? Deu. Então a gente Sim. dá um significado prático para aquilo que a escola está ensinando, né? E aí Traz essa eu criança, né, elenquei, para essa realidade de forma mais concreta. isso, E acaba sendo, teve uma pergunta que a gente teve que foi como motivar, né, e incentivar as uhum. crianças a fazer as tarefas escolares. Porque Ah, é algo sim. mesmo, né? O Eu dia. até coloquei aqui dentro de um tópico que eu chamei de dica. Sim, é só Ah, como se fosse uma sugestão. Porque assim, a casa ela tem muitos estímulos e vai depender do tamanho se é casa, se é apartamento, se tem cachorro, se tem um irmão, dois irmãos, se é um irmão pequeno e é bebê ou se ele é maior. Se mora com, né, mais pessoas, se tem um lugar para estudar, ou se estuda na sala ou se é no quarto. Então, assim, se o pai e a mãe, né, ao liderarem essa questão, organizarem uma rotina e o espaço, você está ajudando essa criança a melhorar a concentração, que é um dos elementos, assim, de maior preocupação também, é a questão da concentração. Porque são muitos estímulos, e é a casa, né? Ah, vou ali, tô com a sede. Já na sim. sala de aula, a professora queixava, era um tal de ir no banheiro, era um tal de levantar, era um tal de abrir a mochila. Aqui é ir ao banheiro, é beber uma água. Ah, esqueci minha boneca tal. E aí quer levantar, né? E eles ficam assim, tô de férias, não estou, como é que é isso? Volta, não volta? Eles ainda não têm essa clareza, né? E mesmo as Então, tarefas acho, também, né, Edna? é, Eu acho muito é, importante quando que a Edna tem um grupo, gente, e eu estou participando desse grupo, né, Edna, que é o grupo Semente, né? é, E aí eu acho importante a gente falar disso, porque quando você falou assim, falou no grupo, que a gente. Você deu uma dica da questão de organizar o material, né? é, Vocês organizam o material com as crianças, assim, antes de começar a uhum, aula online? Vocês olham o caderno, vão olhar os horários, vão ver se os lápis estão apontados. uhum, Sabe quando você faz um clean? Eu falo, gente, mas essas coisas, porque ele ia para a escola
com as coisas dentro né, da mochila. Eu chegava lá e a Uhum, professora passava isso com eles, os horários, o que eles iam pegar, que uhum, horas eles iam pegar. Mas aqui na minha uhum. casa tem que ser eu, né? Aí eu falei, É, olha para você ver, isso também é um processo, né? é. E Você aprende. está treinando a cuidar do material. Isso é uma aprendizagem do que é ser aluno. Eu vou para uma atividade, então, meu estojo precisa ter lápis apontado, borracha, cola, tesoura, canetinha, lápis de cor. Eu Aham, preciso estar com o meu caderno respectivo daquele dia e preciso estar com a atividade com o livro. sim. Por quê? Se a concentração já está assim, se cada vez que ele precisar, não, a borracha ficou. Aí ele chega no meio do caminho, vê um livro, vê um carrinho, ou o dinossauro que ele largou lá naquele lugar. Ou então o cachorro late, ele deita e pega o cachorro. Então, se eu coloco um espaço com uma boa iluminação, só ele ali, e você, se for o caso, e com tudo organizado, vai rolar. Mas se tiver interrupção porque não está organizado e não está preparado, aí vai estar contribuindo para uma desconcentração, porque tem estudos que falam que nessa idade, o tempo que a criança consegue ficar concentrada é de 25 minutos, depois vira um tédio. E a gente está percebendo que tem escola que está colocando o menino 2 horas e põe lá um intervalo no meio. Ela não está agindo de má fé, né? Assim, não é Ah, por. É porque está aprendendo, né? A gente não está aqui para julgar. Mas a gente precisa considerar esse tempo de concentração suportável, principalmente porque é dentro de casa, sabe? Então, não só assim. de concentração, eu acho que até quando você fala, quando eles, né, estão aprendendo, porque a gente sabe dos processos de aprendizagem, né? A gente acompanha a Uhum, criança pra engatinhar, fazer as coisas, né? Mas vai chegando um momento que eles vão tendo tanta autonomia, que é essa idade, 5, uhum, 6, eles já têm muita autonomia. Que sim, você, às vezes esquece desse processo, que eles ainda continuam uhum, nesse processo de aprender muita coisa. sim, sim. E É, quando você trouxe essa questão do processo de aprender a ser aluno, processo de aprender a se assentar, né? Porque, por exemplo, o Augusto aqui, é. ele levanta toda hora, ele adora fazer dever Uhum, em pé. Filho, senta. é. Então, toda hora tem que trazer isso Uhum, para ele. É importante ele se assentar, aham. né? Porque a Então, altura da sua cadeira, Bruna, da sua sala, é igual deve ser a minha. Não dá para eles. Então o braço fica assim, a letra fica ruim. Então você, de repente tem que pôr até uma almofada. Ou se tem a mesinha, aquelas, né, infantil, de repente põe nela. Então assim, até a questão da materialidade que nós temos, ela não está de acordo com o tamanho das crianças e para favorecer uma postura física mesmo. E aí, às vezes, fica de joelho, fica em pé, né? Eu que tenho 3, então, e quando é um computador só? E se a casa só tem um computador? Aí você tem que uhum, ver que horário que dá. Então, assim, uma mãe me perguntou: eu tenho uma filhinha de 2 anos e um de 6. Eu tô ficando doida, que hora que eu faço? Eu falei, faz na hora que ela tirar a soneca. Porque sim. senão você vai ter que o tempo inteiro ficar jogando ali entre os dois. Então você tem que ir achando esses, né, artifícios aí na rotina para fazer melhorar o rendimento, ser mais produtivo, porque é desafiador, não tem dúvida, né? E como eles não têm uma postura consolidada do que é ser aluno, estudante, precisa de um adulto do lado. Tem Uhum. mãe que falou assim: não, eu achei ótimo, a aula online. Eu pegava meu computador, punho dele, ia lá para o meu escritório, assim, agora você vai ficar aí. Não funciona. Precisa de um adulto que orienta. Ele é pequeno, ele tem Uhum. 6 anos, esse é o de educação infantil ontem. Sim. Então não tem como não ficar perto. Precisa do adulto de referência para ir ajudando, né? E aí, um outro ponto assim que eu coloquei aqui é das intervenções, né? A gente tem essa questão dos conteúdos, que muitas vezes a gente não sabe como lidar, sobretudo quando a criança erra, não erra, ela escreve de acordo com a hipótese de escrita que ela está. Então, Sim. a gente vê crianças que escrevem palavras, tipo assim, domingo, aí não pôs o i, ou enfim, né? Você Uhum. subtrai alguma letrinha,
E aí a forma que o pai, né, se apresenta ou a mãe ali é de humilhação diante do erro, desculpa, de dizer, né, você errou de novo, e aí faz ela apagar, ele apaga uma vez, aí ele de novo deixa lá e faltando uma. E a criança vai apagando tanto que ela quase rasga e por fim você vai insistindo tanto para ela fazer direito do seu jeito, que você quer que ela escreva domingo. E ela não vai escrever. Ela pode escrever porque ela é uma copista, porque ela está com medo e você ditou, mas não que seja algo que ela produziu por causa da forma que ela está pensando a escrita naquele momento. E esse é um ponto que eu queria, assim, ressaltar aqui, sabe? Assim, com todas essas questões, né, teóricas, técnicas, práticas, os pais, se buscarem orientação ou com algum profissional ou na própria escola, a forma de lidar com a produção, com a escrita da criança nessa fase, assim, é de uma preciosidade se você fizer isso de uma forma positiva, consciente. Por quê? A criança, ela não está errando porque ela não sabe escrever. Ela está registrando ali as palavras carro só com o A e o O, por exemplo, ou então ela põe carro C e um R só. Não é porque ela errou, ela não sabe escrever. É porque é a fase que ela está. Então, o pai e a mãe que está ali junto, eles precisam ter uma clareza de que eles têm que ajudar a criança a refletir sobre o que ele está escrevendo, sobre aquela representação. E pergunte à professora. Se você não tiver ajuda de ninguém, a professora é sua aliada. Ela vai te ajudar. E se você está na rede particular, mais um motivo que ela tá ali. E as escolas têm, assim, reclamado que não tem feedback de casa. As mães e os pais não dão feedback, só estão recebendo. E não dão feedback assim, olha, meu filho está assim, assim, assim. Olha, eu quero conversar com você no WhatsApp para você me esclarecer. Ela escreveu dessa forma. Eu pedi para ela escrever mais 5 vezes. O que eu faço? Olha, ela errou a palavra bailarina. Eu pedi para ela escrever 50 vezes para ela aprender. Nossa. E aí? Tá certo? É assim mesmo? Né? De cara eu falo que não tá, gente? Mas pode acontecer. Né? O pai acha que o menino vai aprender porque ele vai repetir 50 vezes e não vai. Né? É outro caminho, processo de alfabetização, né? Que não é nosso tema. Você é a favor das crianças repetirem o ano? Então, a gente fica com muito receio que isso aconteça. Eu tenho esse receio, sabe? Estou trabalhando, assim, ostensivamente para que isso não aconteça. Mas, se for necessário, porque a aula online ela não vai suprir as necessidades da escola presencial, do professor junto com a criança nesse processo. Não substitui. Eu acho que a preocupação primeira das escolas, né? Hoje até a Secretaria Estadual lançou o programa de educação remota dela, para não perder o vínculo, para que algo seja ali alimentado nessa vida educacional. Mas ela não é suficiente para o processo, né? Mas a gente não sabe que irá outro nome, né? De tanto tempo que vai ser. Mas assim, esse isolamento social ele vai marcar a humanidade. Não vai ser como Jesus fez, que é antes e depois de Cristo, mas vai marcar a história do Brasil. Mesmo porque também não é um homeschooler, né? Porque a gente não tem essa preocupação, né? Não é, porque nós estamos vinculados à escola regular. Para você ter uma ideia, essa questão é tão séria. Por exemplo, eu vou me mudar e já transferi minhas crianças, mas no dia que eu comuniquei à escola, a escola disse: eu só posso dar baixa se você me der uma carta dizendo que na outra escola eles estão sendo admitidos. Do contrário, você vai ser uma pessoa que vai estar... As crianças vão ser desistentes, elas vão perder o ano.
Uhum. Existe uma formalidade. Então, a gente não sabe se vão ser 800 horas, 200 dias letivos, isso aí já acabou. Nós não sabemos se a cota do recesso de julho, se os feriados, se a semana da criança, se isso vai ser suficiente para suprir. Uhum. E se for para arriscar nossas, né, as nossas vidas e a das nossas crianças, se tiver que repetir, Melhor, nós vamos sim. ter que lidar com isso. Pela Uhum. vida, pela manutenção e preservação da vida, né? Agora, que é ruim Camila, eu não quero, não. Eu, assim, sinceramente, eu não sei quanto gente não... Quanto Por tempo falta? também, né, Edna? Porque principalmente as crianças que estão nesse período de transição, é muito complicado, né? É, Não tem uma é, consolidação aí desse primeiro. é. Falta 15 minutos. Quanto tempo? 15? E aí, em relação ainda à questão de uma ressalva que eu faria, é porque assim, eu recebi as crianças assim, e eu não sei se vocês receberam, vocês me falam. Mãe, eu tô com medo, eu não dou conta, eu sou o último a fazer o exercício, eu perdi o recreio porque eu não consegui completar a atividade. Dita para mim, eu não sei. Dita, mãe, eu não vou escrever, eu não sei. Eu peguei 3 crianças assim. Eu fiquei, falei, meu Deus, o que está acontecendo? E Uhum. muitas vezes, quando o filho fala para você assim, nessa escola em casa, eu não sei, dita, você vai ditar. E aí você está matando o processo de construção desse, né, processo dele de alfabetização. Porque se a criança não se permite registrar como ela pensa naquele momento, ela não vai ter condições de refletir sobre a escrita daquela palavra e produzir novas hipóteses para ela avançar, porque ela já vai estar copiando certo. Então, assim, essa clareza, os pais, quem está fazendo para casa ali nesse momento, precisa ter. E aí, pergunte à professora, se aproxime, porque às vezes fala assim: olha, filho, olha, vasilha, é de vaca. Não, mãe, Uhum. não sei, não sei. Aí a criança vai e escreve: mãe, não sei ainda. Né? Eu estou na consciência fonológica. E aí você vai ajudando, dando pista de outras palavras. É muito melhor que você falar: filha, é assim que escreve. Então não ajuda muito a criança se você editar e se você impedir que ela pense uma outra hipótese para escrever aquela palavra. E Porque ela muito não parte medo de errar. desse processo de criação, né? É, De construção própria, é. né? De Uhum. formulação, porque ela está Uhum. pensando como é que é, né? E nós adultos vamos junto, né? Lógico, os professores é que vão fazer isso, mas nós podemos estimular para que ela vá se apropriando desse sistema de escrita alfabético, porque tem regras. Sobre essa questão da estimulação, o que você acha, assim? Porque Ah, tiveram muitas mães que pediram, né? Como é que estimula, como é que eu coloco, né? Teve uma mãe que perguntou, assim, que a criança já estava começando a ler, como é que ela vai uhum, motivar, né? Como é que ela vai ampliar essa questão da leitura com a criança? Como é que uhum. ela vai ampliar isso? Lendo, cada dia mais lendo, né? E deixando que a criança leia. Não ter criança Sabe, ler. assim, porque assim, quando é no início, eu percebo as crianças escolhendo textos menores, histórias menores. Então, elas estão na fase ainda da letra bastão, né? Não está na letra cursiva ainda. Então, escolha histórias que são de letra bastão, né? As páginas, e com poucas frases, porque aí a criança ela vê que ela dá conta, ela se empodera, ela fica encorajada e vai lendo, né? E ali, no início, eu percebo isso aqui em casa, eles leem direto, né? A entonação, nananana, porque até quando você lê em voz alta e junto com a criança, do lado, e vai ali em cada palavra, você junto, né, tocando, ela vai começando a entender como que é
situação ali da leitura. E eu E acho assim, falou também da gente encorajar, né, essa criança, encorajamento. né? Eu acho É um que ser pegando a disciplina, né? é um ser com A que ele juntou, que você tem que encorajar, né? E demonstrar que, olha, tá vendo? Você conseguiu juntar o C com A, que virou K. Uhum, Para a criança ir, né, se organizando nisso, porque é importante esse nosso papel, né? De estar do sim. lado do processo junto. E Uhum, eu acho importante também trazer uma questão que acontece muito, que é essa questão da comparação que você tem aí com os três, né? é. E aqui em casa é um, mas eu tenho também em relação à Uhum, escola, porque ele se compara o tempo todo com os colegas que já leem. E aí ele tem vergonha de falar que ele sim. leu, ele tem vergonha de falar. Porque, Uhum, né, os amigos já conseguem ler de forma mais fácil, né? uhum. Mas por um Uhum. processo. E eu acho que essa fase, nesse processo, é muito desafiadora, né? De você preservar, vamos dizer assim, dar condições para essa criança se sentir motivada a despeito ainda da incapacidade dela de ler para os outros, né? Então, assim, a gente precisa fazer muito, muito em casa a estimulação para que a Uhum. gente consiga ajudar, assim, fazer, né, no caso, quem trabalha na linha da consciência fonológica, você dedicar 15 minutos por dia com sua criança, se acelera o processo dela, sim, sem sombra de dúvida. Mas é importante saber que a criança, eu vejo a criança como um teórico, Hal Gardner fala, de múltiplas inteligências, múltiplas. Quem não é bom no português vai ser Uhum. bom na matemática. Então, assim, se ele é bom em ciências, na geografia, na história, então a gente precisa valorizar esses momentos em que ele faz bem, para que ele fale assim, nossa, filho, olha que legal, né? Olha que legal, você conseguiu fazer, olha como que isso aqui você conseguiu fazer, né? E a criança vai falar assim, pô, eu sou bom também. E eu tive aqui, por exemplo, o Lourenço, ele tinha essa questão de ser o último, porque ele estava pré-silábico. Eu tinha que fazer o exercício primeiro com ele. Porque se eu deixasse ele por último, ele ia falar, eu sou por último de novo. Então, ele terminando primeiro, eu fazia com ele primeiro, assim, eu já terminei. Então, ele se sentia valorizado, né, mais fortalecido. Uhum. Então, a gente tem que olhar para a criança e entender o potencial dela como múltiplo, e não só reduzir a leitura. E valorizar aquilo que ele tem, as forças que ele tem, e se a leitura, a questão da escrita ainda está em processo, porque a gente tem que respeitar o tempo da criança, mas saber que ela precisa ser estimulada, porque não é natural ler e Né? escrever, é cultural, precisa ser ensinado. Né? A fala, ela é inata, né, eu já falei isso, mas ler e escrever precisa ser ensinado de forma intencional, né, para que a criança se desenvolva e aprenda o que é esse tal de sistema de escrita alfabético, né? Então, Teve uma assim, outra mãe também que pediu para falar que a criança só quer brincar, não quer fazer as lições, não quer. uhum. E qual que é a idade? Não colocou, não. Que é importante a Não. gente saber a idade, É, né? porque, por exemplo, eu vejo pais com criança de 3 anos e meio fazendo tanto de exercício de escrever. Uhum. Educação infantil, a gente faz um trabalho de estimulação de várias habilidades, não necessariamente é papel e lápis. Né? Nem deve ser, porque uma criança dessa idade é muito novinha. Então, Uhum. precisa de desenvolver outras habilidades através da brincadeira. E a gente, dentro de casa, a melhor forma de estimulação é através da brincadeira. Uhum. Né? Se você faz uma brincadeira de telefone sem fio com a criança, ou então de inventar uma história e falar assim, olha, filho, nós vamos falar agora, nós vamos ao shopping ou vamos à feira. Vamos falar de compras, nós vamos comprar tudo com N. Mamãe foi à feira e comprou melancia. Aí você passa a palavra, você está brincando, mas você está falando de, né, questão aí do processo de alfabetização. Ah, mamãe, eu vou comprar maçã.
e ela vai puxando. Não tem lápis, né? Não tem papel e você está trabalhando um conteúdo, né? Então, assim, os pais têm que ficar com muita tranquilidade que criança muito pequena, menor, né, de 4 anos, não precisa ficar preocupado com esse conteudismo. Né? A gente pode fazer uma estimulação de consciência fonológica, pode dar para essa criança experiências para ela ir aprendendo a ouvir os sons ambientais do corpinho, desenvolver essas habilidades, né, de motricidade e tudo mais, e na brincadeira, não tem que ficar pensando em conteúdo escolar, né? E os muito pequenos de educação infantil, eles ainda acham que estão em férias. Eu Sim. acho, eles ainda acham que estão em férias e é muito difícil. Tem É um pai, muito difícil. uma mãe aqui perguntando que o filho tem 3 anos e ainda não forma Aham, frases. Mas aham. não é, Não, não consegue formar frase, não consegue, parece, falar. Apenas falar. pouco, É. né? Aham. Aí a questão mesmo do desenvolvimento dele, né, que É, tem que ser ah, observado, assim, porque 3 anos ainda, né, ele está bem novinho. Né. Tem um número X de palavras esperado aí para a idade. porque não é o tema que a gente está trazendo hoje, mas é algo que a gente pode É, orientar e pode chamar de sim, orientar, sim. né? Aham, Tem o teste aham. dentro, acho que essa questão que você trouxe também agora, mesmo trabalhando essa consciência aí das palavras, que é algo Uhum, também que é trabalhado com essa criança de 3 anos que ainda não está falando, né? Aí você uhum. comprei, então a criança completa, né? E você ir, É, isso é muito importante para a criança, uhum, né? Já ir tendo essa consciência e né? Ir falando mais, né? uhum, uhum, uhum. Mas assim, nesse contexto da escola em casa, da gente baixar um pouco a ansiedade, porque a gente já está Sim. com um nível de angústia muito grande, assim, Pois muito é, isso que grande eu ia não, muito alto, né? perguntar. Muito alto. E lembrar que tem a escola. A escola está online, mas a professora pode ajudar. Se você precisar de mais uma ajuda, procura algum psicopedagogo, se de repente a criança está pré-silábica e aí a professora está achando que precisa de uma estimulação extra, mas conta com a professora, porque tem como fazer sondagem, saber se ela está silábica alfabética, se ela está silábica, que tipo de estimulação, pedir à professora atividades, né? Ou se quiser entrar para grupos como esse que eu criei, porque eu consegui um resultado com o Lorenzo, esse que deu boa noite para vocês, que em um mês a professora ficou impressionada, foi só com consciência fonológica. Uhum. E assim, antes de taxar, de achar que ele está com problema, é importante entender mesmo, né? Assim, olhar, conversando mesmo com as pessoas da escola que estão ali, ou com algum profissional, para você ajudar o filho. E organizar a rotina da casa, né? Favorecer esse ambiente de concentração, né? Ajudar seu filho a desenvolver essa postura de aluno, né? Aham. Envolvê-los nas atividades de casa, né? O papel que corta, jogar na lixeira, arrumar o próprio material, arrumar a cama, botar a mesa. Tem muitas aprendizagens que a gente pode fazer nesse período que a escola não vai, né? É papel nosso como pais de Sim. liderar o processo, né? Então, Algumas mães perguntaram sobre isso, né? Como conciliar isso tudo, né? uhum. E, talvez não dá pra gente conciliar tudo mesmo, né, Edna? Não. Assim, todo Tem dia, dia, forma organizada, não né? dá, não dá. O princípio, assim, de criar uma rotina, de estabelecer Sim, algumas prioridades, né? sim, E descartar algumas outras, porque não dá para é. trabalhar, não dá para Não manter dá. a casa, não dá para fazer comida, ensinar menino, não dá. Você não Não. vai. Não, e assim, eu falo que às vezes o pessoal fala assim, nossa, Edna, mas como é que você consegue com 3 crianças ser empregada? Falei, olha, tem dia que eu olho para a poeira em cima do móvel, ela olha para mim, eu falo, depois eu te Isso limpo. Não dá para fazer tudo. Não, não não sou dá. Mulher Maravilha, né? Ninguém é. Então, assim, é uma prova de fogo para as mulheres nesse contexto e ainda administrar o desafio da educação em casa.
mas é preciso ter rotina. Então, famílias que a criança dorme 11 horas da noite, ela não vai conseguir acordar cedo e estar pronta às 13 para a escola, né, online. Então, precisa ter rotina, apesar da gente não saber o que vai acontecer. Se esse nosso normal vai voltar, a gente precisa, para a saúde mental, a previsibilidade. Criança precisa. O que que vem agora, mãe? Escovar o dente, trocar de roupa, tomar um sol. Não, hoje a gente vai fazer uma atividade assim. Não, a gente, né, é uma história. Depois é o almoço. Aí depois é o quê, mãe? É a atividade nossa da escola. Sim. Ali no relógio, deu 2 horas é a hora. A criança pequena, ela precisa de previsibilidade. Isso diminui a ansiedade. E é difícil, nesse contexto, a gente ficar tranquilo, passar essa paz, não gritar, né? Tantas mães ontem, num grupo que eu participei, assim, muito descontentes porque estão gritando muito, estão irritadas com as crianças, mas é o esgotamento mesmo, né? Então a gente tem que achar, tem que fazer o que tem que ser feito, E esse tem processo que achar. eu acho muito importante, assim, se a gente concilia isso com grito, com xingo, como que a criança está criando essa memória, né, do estudo, do aprendizado, Tem uma coisa, Bruna. a esses castigos, a essas punições, isso né, a gente tem que ter cuidado nisso. Sim, sim. Se tá, né, dá um tempo, dá uma pausa. Tá? Essa semana, por exemplo, meu filho, eu deixei ele para casa do meu sobrinho, ele tá lá a semana inteira. E falei, olha, essa semana vai só escutar a professora nos horários que ela quer, online e ao vivo, mas as lições, as outras coisas, a gente vai fazer no final de semana o que for, né, possível. Os combinados, né? Tudo que é combinado não é caro, né? Ele estava extremamente estressado, muito estressado, chorando, gritando, tendo várias crises de choro, sabe? Falando que não estava aguentando mais ficar preso em casa. Aí ele falou, mãe, deixa eu ir para casa do meu primo. Eu falei, então vai, pode ir. Então você calma. Eu avisei a professora, olha, essa semana ele só vai assistir, não vai fazer nenhuma lição, não vai fazer nada. Vai ficar tudo atrasado. Aí ela falou, não, tudo bem. Eu falei, eu priorizei pela saúde mental dele. Exatamente. Exatamente. E a gente tem que aprender a ler esses sinais, né? Porque realmente desgasta. Não né? E eu falo. Desgasta familiar. Trabalho online, porque agora, né, tá em casa. Realizar as coisas, ter esse tempo com ele ali direcionado, né? Então, exato. E o sentimento de culpa que ronda, né? Isso que eu ia querer te falar. Mãe, você não brincou comigo hoje. Ou você brinca ou você faz os lições de casa. Nossa, é muito pesado ouvir isso. Hoje eu já ouvi e é difícil. Mas assim, eu acho que vai ficar um saldo positivo. Eu sou muito dessa vibe de olhar com positividade, porque eu percebo que vai ficar uma memória afetiva, um gosto assim, desse tempo de conexão. Apesar de tudo, eu acho que a gente precisa se esforçar para se conectar, para dormir junto, agarrar, dar beijo, dar colo, fazer combinados e cumprir, né? Ter essa rotina junto com eles e fazer esse exercício diário, né? De não gritar, porque para eles, né? A Manu falou assim, mãe, eu vou encontrar o coronavírus e eu vou agradecer, mãe, porque eu tô mais tempo com você. E olha que eu fico meio horário, né? E, na verdade, vai ficar, né? Para as mães, sobretudo, o saldo, mesmo as que trabalham o dia inteiro ou meio horário, vai ficar esse saldo. De tudo vai ficar esse para o resto da vida, porque vai marcar a memória afetiva, né? De que, nossa, era tão bom, né, mãe? A gente comia pão com manteiga à tarde, vendo o pôr do sol, a gente fazia bolo, fazia brigadeiro, a gente sentava junto para ver o desenho. Então, assim, tem esse lado, né? Em tudo há o lado positivo, né? Em tudo. Mas, né, não minimiza o nosso desafio, não. Então, assim, o que eu posso... Nem a culpa. Mas o que eu posso dizer
Assim, eu não sei se a escola de vocês mandou algum exercício para sondagem. A minha das crianças mandou. E aí a professora me deu feedback e eu conversei. Então, assim, é possível ela mandar, né? Até no próprio curso amanhã eu vou colocar isso para nós, né, Bruna? Uma sondagem da fase de escrita. Tem como fazer? Para você ver qual é a fase, para você ter mais consciência, para você saber como que sua criança está pensando na escrita e poder explorar o trabalho ali da escola de uma forma melhor. Então, quando vier qualquer conteúdo da escola, explore no seu cotidiano. Se for em relação a número, se for em relação ao calendário, aos dias da semana, às cores, A partes do leitura. corpo, né? Vou trabalhar a parte do corpo pegando a boneca. Filha, vamos lá, vamos dar banho na boneca. Onde é o tórax? Parte, né? Membros inferiores, membros superiores. É o conteúdo da escola. Sim. Né? Então, assim, dá para fazer algumas iniciativas se inspirando no que já está sendo ensinado na escola, explorando, potencializando. Tem gente que pergunta. Ah, pode terminar. Não, eu acho que é isso. Pode dizer. Não, tá perguntando Qual que é sobre o grupo. E aí tá no seu. qual que Não é o grupo, do né? Pra entrar. grupo? Sim. É só entrar no meu perfil e lá está Né? escrito Grupo Semente e tem já o link direto para o WhatsApp e eu incluo, né? Então, assim, é uma experiência de ajudar os pais a enfrentar esses desafios com atividades práticas. É claro que vai ter atividade com cunho mais pedagógico, mas, sobretudo, da consciência fonológica, para ensinar a criança a ouvir, para ajudar no processo de alfabetização dela, porque é fundamental. Assim, eu vivi isso e sei o tanto que foi importante e está ajudando aqui meus pequenos. Aqui tem uma mãe que mora em Portugal, tá falando que a criança está com 8 anos e tem muita dificuldade da criança levar a sério os estudos. Portugal é um pouquinho diferente, né? As crianças são alfabetizadas mais tarde, você sabia disso? Não sabia. Olha só. Mais tarde, é. Meu sobrinho morou lá e no primeiro ano, ele já teria que estar no primeiro ano, né? Já sabendo escrever, porque aqui a gente já alfabetiza, né? No primeiro. Então ele chegou aqui sem saber nada, como se ele estivesse na educação infantil. Olha só. Eu acho assim, cada caso é um caso, né? Então, assim, tem que entender esse contexto dele, né? A experiência dele na escola, porque toda vez que, assim, eu vou atender alguma criança, né, que está precisando de mais estimulação, a gente sempre tem que partir do centro de interesse da criança. Qualquer atividade de achar a palavra dentro da palavra, fazer um trabalho de consciência silábica, né? Aprender lá, banana, né? Para a criança aprender, você vai usar, por exemplo, se é o dinossauro, se é o Hot Wheels, se é Barbie, você vai usar aquilo que é o centro de interesse para fomentar, né, aquela motivação nela, para ficar com vontade, os reforçadores, vamos dizer assim. Então era bom entender um pouco. Depois, se quiser mandar algum direct, né, e a gente poder ajudar. Isso que você falou, porque às vezes, o que acontece com as lições e com os deveres? A gente está tão tumultuado com as coisas que você não dedica, né? Não tá ali naquele momento com a criança. E você acaba esquecendo de brincar, né? De trazer aquele momento também com a linguagem infantil, né? Do brincar, do processo, né? Que vai levar tempo, que tem o tempo da criança. Então, a criança vai sentar ali, vai ficar 30, 40, 50 minutos sentada fazendo. Dá um tempo, dá uma pausa, deixa ela sair. E sabe, Bruno, uma outra coisa? Usar o computador. Hoje a gente tem muito medo. Ai, quanto tempo de tela. Tem um aplicativo maravilhoso, eu vou compartilhar lá, chama Robô de Letras. Gente, aprende a escrever jacaré, ele fica, o robozinho anda, ele tem que mexer, então trabalha a questão, né, da motricidade fina, mas também a questão da palavra. E aí eles ficam ali horas.
Aí, voltando. Isso. Ah, voltou. Voltou. Então, só para completar, então assim, a ideia de despertar nos pais esse olhar para a vida prática, porque a criança, quando ela está brincando ali, eu tenho celular velho e aí eu tenho três e eles brincam lá, coisa da Barbie, não sei o que, na sexta-feira, e no sábado e domingo. Eles precisam ler. Então, assim, mãe, como é que é essa palavra? Aí eu aproveito essa hora para poder estimular, né? E aí ele lê aquilo que está escrito. Falei, tá vendo como é bom ler, filho? Você mesmo já sabe. Mãe, eu já sei dar play, é começar. E quando eu tô andando na rua, que a gente não pode agora, né? Mas eu dou uma volta de máscara com eles aqui no meu quarteirão. Eu exploro com ele as placas, os números. Aí outro dia um carro parado na rua, a Alice falou assim, mãe, o carro estava escrito assim, ProMind, que fala o escrito, mas tinha Mine no meio. Ela olhou, e eu trabalhando, consegui ser fruto da consciência fonológica. Ela olhou e falou, mãe, dentro daquela palavra tem mine, do Minecraft do Lorenzo. E eles olharam aquela logo e relacionaram a parte da Copasa. Mãe, Copasa, o que é Copasa? Aí eu signifiquei. Aí, mãe, dentro da Copasa tem Copa, sem eu falar nada. Então isso faz com que a criança tenha uma capacidade reflexiva em relação à escrita e à leitura, que ela vai ter uma autonomia melhor para ler, para significar o que ela está lendo. E é igual da CEMIG. Mãe, tem a palavra 100 dentro da CEMIG. Eu falei, gente, não tem preço ouvir uma coisa dessa, né? Então eu falo que é possível fazer estimulação dessas crianças no contexto, né, da casa, sem muito papel, sem muita ação, dessa criança aprender a ouvir, relacionar som e a letra, para ela ir fazendo esse processo, olha, faz assim, ó. E relacionando essas letras, né, esses sons, né, com outras coisas, com outros objetos, com outras palavras, né, que isso é importante para essa significação, né, que você falou. E coisas assim básicas, né? Básicas. Que a própria escola em casa nos trouxe, né, Edna? Porque isso tudo que você está falando é algo que a gente não pensaria e não trabalharia com as crianças se tivesse, porque a professora está lá na escola. Então a gente talvez não teria essa noção, nessa consciência, né, maior. Querer buscar, de achar que isso é importante mesmo e que a gente também tem uma corresponsabilidade, né, em relação a essa organização, a esse processo de aprendizado, né? E os pais vão tendo consciência até do próprio método. Então, por exemplo, será que é melhor a criança vir com um monte de atividade que ela escreveu, aquele exercício motor de memorização, ou ela ser de uma linha ali da escola de uma estimulação de outra natureza? Será que é bom? O pai consegue julgar? Porque a gente vai, né, você vai recebendo ali, você matricula, mas qual que é o método que a escola adota? Como que ela desenvolve? Como que ela faz esse processo? Aquele livro que ela utiliza está baseado em quê? Né? Qual que é a teoria que aquela escola aborda, se baseia? Né? Então, e essa aproximação com a professora, né? Eu acho que é muito importante. E essa quarentena, ela fez
né? Uma aprendizagem que fica, ela nos aproximou dos filhos em todos os aspectos. Sim. Nos conectou mais, nos fez ver muito as necessidades, os interesses, o que gosta, o que não gosta, o que eu dou conta, o que eu não dou, né? Então, assim, eu estou vendo muita coisa boa, apesar das incertezas e de, né, não saber o que vai acontecer no médio prazo, vamos dizer assim. Bem, a gente falar disso, porque é esse contexto assim da escola que talvez a gente não tivesse tão antenado, não tivesse tão ligado, né? E até para entender como que é isso na escola mesmo, né? Como é que os professores fazem, né? Porque